Uma alegria para mim estar aqui participando desta ocasião tão especial da nossa querida Igreja Luz do Mundo. Bom, após a saída do meu pai, minha mãe, Pastor Mauro e Dona Sandra da Igreja Batista Manancial, lá em outubro de 2006, eu confesso que senti um vazio muito grande, tão acostumado que eu era com meus pais ali na igreja há tanto tempo. Mas o papai estava precisando muito de um descanso, de dar um tempo nesse ministério dele, e ficou frequentando uma igreja batista aqui em Fortaleza. Então eu me aquietei ali naquela época. O problema, entre aspas, é que um ano depois o papai e a mamãe começaram a ficar inquietos, começaram a falar numa certa área aqui em Fortaleza, no bairro do Meireles, que não tinha igreja nenhuma, e começaram a falar desse assunto, conversar com várias pessoas, e a montar um plano, ainda que bem remoto na época, de iniciar uma igreja do zero. E interessante é que desde o início, eu e a Salma, ali já era 2008, casados há 3 anos, a gente começou a também falar muito no assunto, começou a se empolgar com a ideia, e até brincava que o papai e a mamãe não se preocupassem, porque eles não estariam sozinhos ali no primeiro culto, né, quando a igreja fosse iniciada. E então surgiu o famoso e marcante Encontro de Iguatemi. O papai, que leva tudo muito a sério, quis logo marcar uma reunião para saber que história era essa que a gente vinha falando e comentando, se a gente realmente estava levando a sério e pensando em estar com eles naquele projeto, né? E o resultado é que o almoço virou praticamente uma ata de assembleia congregacional e a Salma saiu eleita tesoureira pela maioria absoluta dos votos. E para minha alegria da Salma, ali começou o nosso envolvimento na embrionária Luz do Mundo. Então, em fevereiro de 2008, logo depois, a gente decidiu pedir uma licença de 6 meses da Manancial para estar juntos do papai e mamãe e entrarmos de cabeça no projeto. Tudo era novidade, a gente nunca tinha tido experiência de ver uma coisa crescendo do zero, participar em pequenos detalhes do culto, estar envolvidos em todas as áreas daquela pequenina igreja. E além da alegria que eu tinha de servir a Cristo naquela igrejinha, eu sempre valorizei muito estar perto dos meus pais e poder dar apoio incondicional a eles. O tempo passou voando e logo 6 meses depois, já com a igrejinha a pleno vapor, a gente resolveu pedir desligamento definitivo da querida Igreja Batista Manancial, onde eu fui membro por mais de 20 anos e a Salma por 8 anos. O primeiro culto da recém-nascida Luz do Mundo foi nas dependências de uma associação de viagens chamada ABAV e aconteceu em 10 de fevereiro de 2008. Muitos irmãos convidados, nossa família toda presente, o Rogério como dirigente, é claro, o Pastor Mauro com a pregação A Deus Demos Glória. E o culto foi muito bom, maravilhoso, contou com muita gente ali, aquele ânimo de início de trabalho e tudo que teve que acontecer para a gente estar ali naquele momento, a escolha do lugar e 1000 providências que vocês podem imaginar. E também teve muita improvisação, vocês podem ver aí algumas fotos do púlpito improvisado, tem uma foto do Ricardo Calô ajeitando uma placa, se não me engano, com o Reginaldo, e a rua era muito escura à noite, era um desafio, foi um desafio grande a gente comunicar como é que as pessoas que passavam ali iam ver que estava tendo uma igreja batista. Mas o contrato com a ABAV naquela época era somente para domingo à noite, então a gente começou a ter encontros fora da igreja. Tínhamos culto de oração em nosso apartamento, no domínio Bruna Residência, e em seguida, depois, a gente teve vários cultos da Escola Bíblica Dominical no apartamento dos meus pais. Muito interessante ver as fotos ali, né? E já com vários membros ali naquele comecinho de igreja. E no ano de 2009, no ano seguinte, a gente teve 2 eventos bem marcantes que eu queria destacar. O primeiro foi o primeiro Dia das Mães, né, que contou com a participação
de 80 crianças na creche, ali na Varjota, ali próximo da nossa igreja. E foi uma festa. No local de reunião a gente teve pregação para as mães, para os adultos. E em outro espaço a gente teve estudo, né, e lanche para as crianças e brincadeiras. Foi uma festa danada aquele primeiro encontro das mães. E o segundo momento que eu queria destacar foi o retiro, no primeiro retiro da nossa igreja no Hotel Dom Nana, na Praia do Presídio. Muito interessante ver as fotos, ver os irmãos ali, o André Figueiredo, Ivens no violão, Tarcísio e Ana Paula, que são irmãos da Bíblica do Planalto, que também se envolveram muito desse projeto desde o início, a escolha da ABAV. Teve jogo de sinuca, que segundo consta aí, o papai ganhou de todo mundo, Tiago, André, e Danilo, e etc. Então, para concluir aqui a minha participação, uma alegria, a gente está aqui nessa ocasião, comemorando 13 anos da Luz do Mundo. Alegria maior ainda hoje, porque não somos somente eu e a Salma, né? Foi aqui que a gente teve a Júlia, hoje com 10 anos, e a Luísa, com quase 4. E nossa família está crescendo, nossas crianças estão sendo muito edificadas com o trabalho dessa igreja. E meu desejo é que elas continuem o trabalho, né, dos avós, Pastor Mauro e Dona Sandra, assim como dos pais, né, eu e a Salma, e que um dia elas sirvam o nosso Senhor Jesus Cristo aqui mesmo, na Luz do Mundo. Que Deus nos abençoe e que Cristo seja glorificado. Olá pessoal, o Mauro já falou um pouco agora sobre o início da igreja, né? Eu não estava lá bem no começo, né? Cheguei em 2019, na época eu morava em Brasília, do início da igreja, e ao voltar a Fortaleza, fiquei ainda um tempo vendo se iria para a Luz do Mundo bem no começo, né? Ou para Manancial, que era a igreja onde me converti, onde sempre fui membro antes de ir morar em Brasília, né? Mas realmente acabei entendendo que era mais adequado realmente ir para a Luz do Mundo, né? Me entusiasmou o projeto e principalmente a pregação, né? Então isso me fez falta no tempo que estava em Brasília e foi algo muito, muito importante para mim. Eu vi o tanto que isso fez falta e o tanto que bem nos faz, né? Ser alimentados de fato com mensagens bíblicas semana após semana. Isso foi muito, muito importante na decisão, né? Então eu brinco que não sou membro fundador da igreja por alguns minutos, né? Eu me tornei membro na mesma sessão em que o estatuto foi aprovado, mas pela ordem lá da pauta, primeiro se votou o estatuto, depois a membresia. Então por alguns minutos eu não assinei também o estatuto junto com tantos irmãos que estão aqui ainda entre nós, graças a Deus. Queria falar alguns pontos. Eu desde que entrei aqui na igreja, né, eu fiz parte do primeiro Conselho de Patrimônio junto com os queridos irmãos Ivens e Monique, né, e acho que da maior parte dos conselhos desde então. E eu fico realmente muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito nessa área, sempre nos dando pessoas da melhor qualidade para trabalhar, né. Tivemos tesoureiros muito bons, né, o Salma, né, começando, depois Henrique Klein, né, nosso saudoso irmão, e Rogério também batalhou muito aí nessa área, né, e agora o Dário fazendo um trabalho sensacional, e a gente vê realmente a mão de Deus agindo, né, desde o início. Então sempre as finanças estiveram em dia, né, e Deus tem nos abençoado realmente nessa área de forma impressionante, né. Ainda no início, como viram há pouco aqui na fala do Mauro, né, a gente não tinha uma sede própria, não tinha um aluguel de um prédio, então a gente alugava um auditório de uma associação, né, de agências de viagens, e usava esse auditório aos domingos, né, aos cultos, quarta-feira e qualquer outro evento diferente do domingo, a gente tinha que improvisar na casa das pessoas ou locais públicos, o que fosse. Com o tempo, né, a igreja foi crescendo e a gente foi tendo realmente algumas necessidades a mais e condições mesmo de pensar num aluguel próprio, normal, que a gente tem a chave, né, como o pastor Mauro falava na época. E houve alguma procura por imóveis, teve uma comissão lá para isso, e o irmão Rogério teve uma ideia muito interessante de procurar imóveis que tinham sido usados em campanhas políticas, que tinham acabado há pouco tempo, lá na época. E normalmente são imóveis maiores, que comportam um grande número de pessoas e tudo isso. E estariam desocupados, né, já que tinha acabado de terminar a campanha.
e procuraram vários imóveis, incluindo desse tipo, né? E escolheram então aquele da Carlos Vasconcelos, 809, né? Pertinho da Receita Federal. Muitos inclusive chegaram até a igreja nesse prédio, né? E foi interessante notar que aconteceu uma coisa muito semelhante lá na época do que vivemos há pouco tempo aqui. Como a gente saiu de uma sede bem pequena, né, para quase nenhuma despesa, né, para uma sede própria, bem maior, com despesas mais elevadas, o caixa que a gente tinha começou a despencar, né? Começou a despencar. Eu lembro de ter apresentado uns 3 ou 4 orçamentos com previsão negativa, né? E foram, então, foi interessante isso, mas Deus foi mandando pessoas, e isso se equilibrou rapidamente, e depois recebemos o grande presente, né, de termos agora a nossa sede própria, né? E ao mudar para a sede própria tivemos a mesma coisa, né? Então a gente estava com uma estrutura muito maior, com uma quantidade de pessoas muito menor do que aquela estrutura, né? Só que tem muitos custos que não fazem a menor diferença se você tem 10 ou 100 pessoas, né? A energia e tantas coisas são o mesmo. E o caixa começou a diminuir, como a gente viu bem, acompanhou os últimos anos aí, e graças a Deus, Deus tem recompensado, tem sido fiel nisso e mandado muitas pessoas, né? Desde o início a gente fala isso. Olha, isso aqui, essas contas, não é questão de diminuir a despesa, as despesas já estão controladas. A questão é de pessoas chegarem. E graças a Deus, Deus tem mandado muitas pessoas, né? E temos, então, essas coisas têm sido bem equilibradas aqui, né? Algo muito interessante é que queria só destacar aqui no final é a participação do pastor Watson desde o início da igreja, né? Mesmo antes de ser pastor, logo que entrei no primeiro conselho de patrimônio, de igreja mínima, né? Com estrutura mínima, mas era ali que a gente instituiria alguns padrões, né? Alguns costumes da igreja. A gente tinha essa noção que os costumes começariam ali, né? Aquelas práticas, as rotinas, a gente implantaria ali. E eu fui me socorrer de quem eu sabia que era muito bom nisso já, né? O pastor Watson, da igreja de Divina, da Manancial, e marquei reunião com ele, acho que foi eu e o Ivens na época, e ele já me explicou muitas coisas, já passou as planilhas que usavam lá, os modelos de tantas coisas, e realmente a gente já começou bem no trilho aí do pastor Watson, né? E foi muito gostoso, anos depois, né? Através da participação do nosso saudoso irmão Henrique Klein, né, também, novamente falando dele aqui, que o pastor Watson, foi possível, né, o pastor Watson chegar até a nossa igreja e com a Marli, as meninas, e ter sido essa enorme bênção desde então, né, em 2013. Então é uma alegria muito grande, né, eu queria destacar esses pontos aí de mudança e também o clima muito cordial, muito respeitoso, né, entre todos nós, né, nos levamos a sério todos, e eu acho isso muito positivo, muito bom, muito agradável, né, e agradeço muito pela oportunidade de conviver com cada um de vocês, né. Cheguei aqui na igreja solteiro, né, morando com a Mariana, né, e agora estamos aqui casados já há quase 10 anos e com os três meninos aqui, e é muito bom ver aquela bagunça ao final do culto com tantas crianças, né. Então, no início era uma igreja caracterizada muito por ser formada por casais jovens, né? E agora a gente vê realmente famílias, muitos adolescentes, muitas crianças, muitas pessoas de mais idade também. E isso é muito bom, né? Essa variedade é muito boa, muito rica, e é um prazer conviver com cada um de vocês. Espero que em breve possamos nos encontrar de forma muito mais calorosa. Olá, irmãos, estou aqui para compartilhar um pouco com vocês sobre esses 13 anos da Igreja Batista Luz do Mundo. Se fosse um casamento, 13 anos, seria bodas de linho. O linho é um tecido de fibra muito resistente que simboliza o fortalecimento de uma relação após 13 anos de casado. Eu quero tomar a liberdade para aplicar essa simbologia à caminhada da Luz do Mundo nesses 13 anos. Não tive o privilégio de fazer parte do início. Quando eu cheguei, a igreja já tinha 5 anos. Mas eu conheci o projeto desde logo do começo, através de conversas com o pastor Mauro e alguns membros que tiveram logo no início com o pastor Mauro. Talvez um dos planos mais ousados criado pelo pastor Mauro para a Luz do Mundo tenha sido a ideia de 2 pastores titulares. Um pastor
de pregação e ensino e outro pastor de membresia e administração. Um formato que para muitos, inclusive para mim mesmo, era uma novidade, ninguém sabia se poderia dar certo ou não. O pastor Mauro como pastor de pregação e ensino, mas quem seria o outro pastor? No início, o irmão André Figueiredo, em 2009, despontou como uma possibilidade, mas não deu certo. Em janeiro de 2012, a igreja contratou o pastor Wesley, formado no Cariri, e que passou aqui apenas um ano. Saiu em fevereiro de 2013. O pastor Mauro, com a sua determinação, ele não desistiu do formato e continuou suas tentativas de trazer um pastor de membresia e administração para a Luz do Mundo para ser titular juntamente com ele. Em abril de 2013, eu fui sondado sobre a possibilidade de ser pastor de crianças pelo irmão Henrique Clay. Na época ele disse que poderia orar sobre o assunto, mas a questão de ser um pastor de membresia e administração estava fora totalmente da possibilidade. Pouco tempo depois, um grupo de irmãos, Ivens, Mauro, Tiago e André, vieram conversar comigo. A conversa foi interessante e a minha resposta para eles foi: para o ministério infantil, eu prometo orar, mas para pastor de membresia, não. Minha sugestão é que vocês procurem alguém que possa substituir o pastor Mauro nas suas ausências. Eu jamais seria essa pessoa, porque o meu púlpito sempre será o púlpito das crianças. A resposta deles foi muito interessante. Ele disse: nós não queremos ninguém para substituir o pastor Mauro. A gente quer uma pessoa para cuidar das nossas crianças. Tudo bem, eu posso orar sobre o assunto. A conversa ficou mais séria quando no final de junho de 2013 o pastor Mauro veio conversar comigo e a sondagem virou um convite extraoficial. Nunca esqueço da frase do pastor Mauro: você topa assumir o pastorado de crianças da Luz do Mundo e me ajudar na administração da igreja? Prometi orar e dar resposta em agosto. Eu queria 3 meses de oração, pois não tinha motivos para sair da manancial. O pastor Mauro, como sempre, muito determinado, disse: não, 3 meses é muito tempo. Eu preciso da resposta rápido. Aí eu disse: pastor, se a resposta que o senhor quer é rápida, então eu já tenho. Não, eu não tenho motivo para sair da manancial. Primeiro, eu preciso saber se realmente o meu ministério encerrou na manancial. Eu preciso que Deus me confirme isso forte no meu coração. Em agosto de 2013, eu aceitei conversar com o pastor Mauro e em setembro assumi, deixando claro que minha prioridade sempre seria o púlpito das crianças e poderia sim ajudar na administração. E é interessante como Deus foi moldando o meu coração e aquele receio de que pastor de membresia e administração talvez não fosse o meu chamado, e pouco tempo se acabou e logo passei a amar e cuidar da membresia e da administração da igreja. Quando cheguei, a igreja era pequena, apenas com 44 membros. Só para vocês terem uma ideia, a igreja que eu estava antes, na Manancial, nós tínhamos 270 membros e só o grupo de crianças tinha mais de 70 crianças. Então era um desafio completamente diferente. 2 áreas eram e ainda são muito fortes na Luz do Mundo. Uma é o ensino. Desde o início nunca precisei me envolver. O pastor Mauro sempre cuidou muito bem dessa área. E aproveito para destacar, além das pregações que nós temos de altíssima qualidade com o pastor Mauro, eu quero destacar a excelente equipe de professores que nós temos, coordenada pelo irmão Mauro Júnior, e também o departamento de discipulado com a irmã Joelma, sempre cuidando das pessoas que têm interesse em crescer mais no conhecimento das Escrituras. A outra área é a comunhão. A Luz do Mundo sempre foi uma igreja muito unida. Eu brincava com a Marli no início, porque quase toda semana tinha um bolo de aniversário e estavam todos se alegrando com algum irmão que estava ali completando o ano. E era sempre uma festa, a gente sempre terminava o culto. Era difícil a semana que a gente não terminasse o culto com o bolo e aquela festa muito gostosa. Estava claro para mim que eu tinha que investir meus esforços nessa área, para fortalecer cada vez mais essa comunhão dentro da igreja. E, óbvio, trabalhar também a questão do serviço. Esses irmãos, que é uma equipe fantástica, irmãos muito queridos, a gente tinha que colocar eles para trabalhar.
E nós podemos destacar alguns eventos que se tornaram bem fortes dentro da igreja. Demos continuidade nos retiros, já haviam acontecido 2 retiros com toda a igreja, mas resolvemos transformar esses retiros em retiros de famílias. E só para vocês terem uma ideia, nós já, esse ano, se Deus permitir, nós chegaremos já no 7º retiro. Tem sido retiros muito bons, onde a gente pode compartilhar nos grupos, tanto de casais, como jovens, como crianças, aquela comunhão muito gostosa. O serviço na igreja, quando nós falamos de serviço, nós podemos destacar algumas áreas, e eu quero aproveitar para lembrar do casal Bruce e Carol, que foram 2 servos do Senhor que ajudaram muito no início dessa igreja. Mas o serviço de igreja sempre é uma área muito difícil. Mas nós temos o privilégio de termos irmãos aqui da igreja bem dispostos a trabalhar. E eu quero destacar aqui algumas áreas que têm sido muito fortes dentro da igreja. A mocidade, com a chegada do irmão Pepe e a irmã Joelma em 2015. Logo eles assumiram esse trabalho, não só com os jovens, mas também com os adolescentes. E vocês podem notar claramente, nós temos hoje uma igreja, uma mocidade bem forte, bem ativa, jovens bem comprometidos. Na área da música também, é a área que nós, geralmente, algumas igrejas sofrem com algumas dificuldades, mas nós tivemos sempre pessoas bem comprometidas também com a música. Nós podemos destacar no início com o irmão André Figueiredo, depois o irmão Renato, que tem sido uma verdadeira força aqui dentro da igreja, sempre com muito cuidado, muito zelo. Depois, em 2016, a igreja contratou o irmão Mateus, recém-formado no seminário do Cariri, mas que infelizmente passou pouco tempo conosco. De volta, de novo, o Renato nos ajudando, até que encontramos o irmão Jailson, estudando num seminário no Rio Grande do Norte, mas topou vir para cá e nos ajudar. Ele mora em Fortaleza, mas ele estava estudando lá no seminário Bereano, no Rio Grande do Norte, e está conosco, tem feito um excelente trabalho também, haja vista a qualidade do louvor dentro da igreja, é algo impecável o esforço dele, e nós temos muito que agradecer a Deus pelo serviço dele. Claro que podemos também destacar o grupo de missões, sempre atuando, trazendo missionários com mensagens muito fortes para a igreja, de apoio a essa área. Podemos destacar também as senhoras, e aí é uma área bem interessante, as senhoras são bem ativas, fazem programações, fizeram um excelente trabalho arrumando a nossa cozinha, vez por outra elas estão preocupadas com a decoração da igreja, e eu queria destacar o trabalho dessas senhoras. Eu não quero citar nomes nessa área, porque senão com certeza eu ia esquecer de alguém, mas eu quero agradecer cada uma de vocês, o excelente trabalho que vocês têm feito aqui na nossa igreja. E não só nas áreas de grupos, mas também trabalhos individuais, com irmãos que nos ajudam no site da igreja, irmãos que nos ajudam na área de vigilância. Os departamentos realmente têm sido uma bênção na nossa igreja. Sem contar, óbvio, os conselhos, tanto o conselho de oficiais como o conselho de patrimônio, já foi muito bem comentado pelo André agora há pouco, que são pessoas muito comprometidas com a igreja, pessoas que realmente são apaixonadas pela nossa igreja, e nós só temos que agradecer por cada um deles. Teria muito ainda o que falar, o que agradecer a Deus por esses 13 anos, mas eu quero encerrar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito aqui na nossa igreja. Como é bom servir na Igreja Batista Luz do Mundo, como é gostoso termos uma igreja que completa 13 anos de uma maneira tão saudável, uma igreja realmente que serve ao Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela Igreja Batista Luz do Mundo. Quando o pastor Watson me sugeriu gravar um vídeo para compor com os outros 3, não, vídeo não, deixa eu estar lá pessoalmente mesmo na hora, se Deus quiser, eu prefiro. Vídeo basta na pandemia, naqueles negócios lá. O plano é eu falar também 5, 8, 10 minutos e pregar normalmente aqui, não sobre Eclesiastes, vai ser uma coisa um pouco diferente hoje. Mas o que ficou combinado é que eu falaria sobre o futuro da igreja.
Até disse, vai, eu virei profeta. Eu só sei que a igreja vai ser arrebatada e só. Estaremos aqui com o milênio. Mas é óbvio que não é isso que ele quis dizer. Mas eu tenho que me concentrar muito no assunto mesmo, meu assunto, ficou combinado, porque alguém que passou por isso tudo, claro, poderia falar facilmente sobre muitos aspectos, muitos detalhes durante muito tempo, e não é o caso. Eu não consigo ter planos para a igreja, não consigo. Se me perguntassem na Manancial, onde eu fiquei quase 20 anos, ao longo desses 20 anos, em qualquer ano que alguém me perguntasse qual era meu plano para a igreja, para o futuro da igreja, eu acho que eu teria a mesma resposta que eu tenho hoje, quando fui desafiado a dizer para a igreja quais são os meus planos para o futuro da igreja. O plano é simplesmente que a igreja viva dia a dia, através de cada membro, viva intensamente a vida cristã, de uma maneira séria, de uma maneira comprometida, de uma maneira coerente com as pregações que vêm deste púlpito, com base nos meus estudos, cada vez mais longos, no sentido de o tempo vai esticando. Não é que hoje eu estudo mais do que antes, não, mas no sentido de que há pouco tempo eu falava em 20 anos de estudo, depois 30, hoje já falo da ordem de 40 anos de estudo. Então, o que vem daqui de estudo é visando que o Espírito Santo se digne trabalhar nos corações para que cada um viva como está espelhado nas Escrituras, que é a vontade de Deus, que cada um viva. Acho que esse é o plano de Cristo para a igreja, que é o dono da igreja. Sou um mero servo. Então, a minha preocupação, posso falar dessa forma, o meu plano, o meu projeto para a igreja, basicamente, é este. Não tem outro. Porque se eu falar de programações, são coisas muito boas as programações, de projetos de atuação no bairro, na cidade, ou mesmo no mundo, na vida de missionários e coisas assim. Claro, é tudo muito, muito abrangente e podemos ter planos particulares de atuação mais específica aqui e ali. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu não estou mesmo. Eu não teria o que dizer. O meu plano é simplesmente ver a igreja vivendo a vida cristã. Uma vez eu já vi um pastor chegar numa reunião com um gráfico. Isso aqui é meu projeto para a igreja. Bom, hoje nós temos tantos membros, então daqui a tantos anos eu queria ter tanto, daqui a tantos anos eu queria ter tanto, aí depois de X anos a igreja teria 500 membros e tal. Eu estou muito acostumado, como engenheiro, com gráficos, conheço bem gráficos. E aquilo me impressionou zero, no sentido de valor, porque era uma expectativa, era um desejo pessoal. Então, como desejo, eu respeito. Alguém pode ter desejo, não, ainda foi até pouco, que 500 membros. E querer era logo 5 mil, era um desejo. Mas como um projeto factível, ou seja, que daria para ser executável e que tinha a ver com o nosso esforço, não. Porque esforço não produz números premeditados ou planejados pelo ser humano, pelo crente, pelo pastor, pastores, diáconos, membros, todos. Não produz, não funciona com o Espírito Santo isso. Não funciona.
Então, projeto de números para a igreja, de membresia e tudo, pode ter, pode chamar de projeto, pode botar aí na parede, com gráficos belíssimos, tridimensionais e tal, mas não adianta, porque o Espírito Santo é como um vento, né? A atuação dele, a gente sabe de onde vem, para onde vai, só vê o efeito dele, é muito misterioso, Deus não pergunta nada a ninguém, não pede sugestão, ele determina. Então, isso eu acho espetacular, acho maravilhoso trabalhar com Deus assim. Como se dissesse, toque no dia a dia, pregando a minha palavra e vivendo a vida cristã. Dei bom testemunho. E o restante eu vou tratar de botar na cabeça de vocês a parte de plano, de projeto mesmo, de membresia, de tantos batismos naquele ano, tantos no outro, e o projeto no bairro disso, daquilo, de visita, evangelístico. Tudo bem, claro, tudo isso, como eu disse, qualquer coisa que eu fosse falar, eu poderia falar bastante sobre projetos que já tivemos, que já fizemos na Manancial, aqui, alguns muito bons resultados, outros nem tanto. Então, estamos tentando e vamos continuar tentando. Vamos continuar tentando com o andamento administrativo, de planejamento da igreja e tudo, mas eu pensei, eu não vou gastar meus 10 minutos lá em cima, antes da pregação, e compondo com os outros 3 irmãos que aqui estiveram, não vou gastar falando de projeto para frente específico, não. O meu projeto é que você seja cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Esse é o meu plano. Começando comigo próprio, obviamente. Então, que essa igreja continue crescendo espiritualmente, dentro de cada um, individualmente. Se você entender isto, e crescimento não é o número é uma espécie de crescimento, o número, claro, mas não é isso. A igreja pode ter 5 mil membros, isso é uma igreja muito fraca, uma igreja bastante longe dos padrões que nós vemos no Novo Testamento traçando para a igreja do Senhor Jesus Cristo, com base ainda nos princípios do Velho Testamento. Mas o número não quer dizer muita coisa. Hoje nós temos, era 113 há pouco tempo, mas já saiu um, saiu outro, tal, em torno de, faleceram 2, papai e a babá, e vão entrar já outros, está em torno de 110, 111 por aí, porque alguns já pediram desligamento, mas ainda não foram aprovados em assembleia e tal, ou seja, em torno de 110 hoje. De breve, 115, talvez, pelos que vão entrar. Mas não quer dizer muita coisa. Isso aí. É bom, é gostoso, e eu sofro com poucas conversões na igreja. Eu acho que todo pastor, sério, sofre. Estou falando de conversões e de aquisições, eu digo aquisição no sentido de nós obtermos membros vindos já convertidos lá, que é uma alegria muito grande também. É um tipo de alegria diferente do que ver alguém se convertendo ao Senhor Jesus Cristo depois de ouvir a palavra e resistir, como cada um de nós aconteceu conosco, cada um. E é indizível a alegria de um pecador se arrependendo, que até os anjos do céu se alegram. É indizível. E gostaríamos de ter muito mais? Gostaríamos. Mas não depende do nosso gosto. Querem projeto? Eu faço, um bem bonito. Temos 500 membros daqui a 3 anos, não adianta coisa nenhuma. Então, e a alegria também, além da conversão, de pessoas chegando. É uma alegria diferente, mas é uma alegria absolutamente legítima, verdadeira, santa, e nós contamos com esse tipo de reforço que
Cristo nos manda, que é a chegada de irmãos para o nosso meio, é um espetáculo também. Claro, considerando a nossa ética de nunca convidar ninguém para vir para a nossa igreja como membro, diferente de convidar para exercer um ministério, que é totalmente aceito no meio, como convidamos o pastor Watson, o Jair, como todos, né? De uma maneira ou de outra, são convidados porque vêm desempenhar um ministério. É diferente, como disse, bem aceitável, é ético, sem problema nenhum. Eu posso ser convidado para ir pastorear uma outra igreja, e alguém, se fizer isso, não está sendo antiético, faz parte. Cada um que diga, não vou, não é minha hora para encerrar o ministério na igreja tal e tal, tudo bem. Mas, então, o prazer de ter este rebanho aqui é enorme, e o desejo de ver esse rebanho crescendo em Cristo espiritualmente. E não adianta falar em rebanho, é até vou dizer perigo, mas não é muito bom, porque pode tirar o aspecto personalizado do rebanho. Não, eu queria que o rebanho crescesse. Ou seja, o rebanho de Cristo. O rebanho é de Cristo, não é meu, nem do pastor Watson. Mas o rebanho crescesse. É válido. Vamos falar hoje bastante igreja, início da igreja e tudo. Mas quando a gente diz assim, que você cresça, porque se você não crescer, como é que a igreja vai crescer? Essa igreja é composta de você e mais o irmão, mais o outro, mais o outro, mais o outro, mais o outro. Claro. Então, é isso que eu gostaria muito, meus irmãos, é que você hoje fosse estivesse sendo um crente mais forte do que o ano passado. E quem começou na igreja 13 anos atrás, eu ficaria muito feliz em saber se está mais forte do que hoje, está mais forte do que 13 anos atrás, os poucos que começaram conosco. Estão mais fortes. Essa é a forma de eu avaliar e de me alegrar ou entristecer. É uma medida complexa, porque envolve o espiritual de alguém, mas o espiritual é facilmente refletido na vida cristã. Então, quem está bem espiritualmente lá dentro do coração, que é invisível a nós, com certeza, o Espírito Santo fará com que aquela saúde espiritual ela transborde para a saúde de vida, saúde de prática, saúde de serviço cristão. Então, não é muito difícil se avaliar a saúde espiritual de um crente, olhando por esse aspecto, sujeito a erros nossos, sujeito a avaliações, sujeito a informações insuficientes. Claro, e eu não me coloco nesse papel, está julgando isso aqui, não, estou falando apenas da minha alegria pessoal. Quando eu olho para o rebanho, e que eu penso no crescimento de cada um individualmente, não é no crescimento geral da igreja, primariamente falando, acaba sendo no crescimento geral, mas de cada um de vocês, passa por cada um de vocês, né? Aí, é isso, aí não vai depender de mim, de você próprio, é do Espírito Santo de Deus, mas se é para falar do meu plano, meu projeto para o futuro da igreja, meu desejo para o futuro da igreja, é que você, para o ano, esteja mais íntimo de Cristo do que está hoje, como consequência das pregações desse púlpito e das aulas, conforme bem falou o pastor Watson. Deus tem nos dado um grupo de professores típico de uma igreja grande, uma igreja antiga, é impressionante, uma igreja pequena e
novinha, mas um grupo muito sólido de professores que Deus tem nos dado e continua nos mandando, e é impressionante isso. Então, aquela doutrina que deverá penetrar nos corações pelo efeito do Espírito Santo e provocar esse crescimento em Cristo, vem desse púlpito, vem das salas de aula, jovens, adultos, das crianças, mas o ensino está lá, o ensino está lá. E o nosso grande, grande desejo, nosso sonho é que esse ensino, de fato, transforme vidas. Dizendo de outra forma, seja utilizado pelo Espírito Santo para transformar vidas. O ensino pode ser excelente, entregue por pessoas sérias, pastor sério, professor sério, mas se o Espírito Santo não quiser aplicar, não vai gerar resultado. E o Espírito Santo aplica, como a Bíblia nos ensina, não nos explica, mas nos ensina, muito em função do desejo de cada crente de crescer, da vontade de crescer, do tamanho da resistência de cada crente contra o mundo, contra o pecado, contra as fraquezas da carne. Sim, o Espírito Santo trabalha conjuntamente com o desejo pessoal e a luta individual que cada crente resolve travar contra o diabo, contra o mundo, contra a própria carne. É um trabalho conjunto, Espírito Santo e crente. Agora, onde entra um e exatamente um e outro, nós não sabemos, a não ser dizer que Deus é soberano e, de uma forma, controla até a vontade do crente. Mas, ao dizer isso, não está anulando a vontade do crente. Não me peçam explicações, que a gente não entende bem isso. Mas eu não sei, eu não consigo ver outro ensino quanto a este assunto que não seja esse. Então, apenas dá a ideia que você não tem crescido em Cristo, não tem crescido mais em Cristo, porque o Espírito Santo não tem colocado em você condições de crescimento e tudo, eu não digo assim, só. Aliás, é meio ao contrário, é que o Espírito Santo se agrada, o prazer do Espírito Santo é falar de Cristo para nós, é nos lembrar o que Cristo ensinou, é nos iluminar, é nos dar mais capacitação espiritual, nos dá mais coragem, nos dá mais fé, nos dá mais ousadia. Ele tem prazer, é o papel, é o trabalho do Espírito Santo no crente, é glorificar o Senhor Jesus Cristo. Então, ao crente, basta apenas querer e se dedicar a esse projeto de vida, que também é um projeto muito simples, simplesmente ser mais fiel a Cristo. Este é meu desejo, começando por mim, para cada um de nós, que amanhã nós estejamos mais perto de Cristo, mais envolvidos com o nosso querido Deus Pai, mais abertos ao trabalho do Espírito Santo do que hoje. E depois de amanhã, mais do que de amanhã, até Cristo voltar ou vocês se encontrar com Ele. Como recentemente 2 entre nós foram se encontrar com Cristo, estão lá, cumpriram o seu papel, e cabe a cada um cumprir, então, aqui o seu papel, dia após dia, sem perder tempo, porque 13 anos foram assim, ó. É impressionante como passou rápido, ligeiro. Então, se você está sem servir a Deus e sem se envolver de uma maneira mais profunda na obra do Senhor, não só na obra em termos de serviço, mas em termos de cuidar para que seu espírito chegue mais perto de Cristo, se você perdeu um mês, você perdeu muito tempo. Muito tempo. Não pare. E quanto mais você não parar e ficar constante nisso e crescer nisso, mais você vai ver que sua vida tem sentido, com ou sem pandemia, com ou sem problema, com ou sem doença, com ou sem mortes. Sua vida tem sentido. A primeira coisa para uma vida perder o sentido é o crente se afastando de Deus. Então, não se afaste de Cristo. Esse é o meu projeto para você, para mim, nós que fazemos a luz do mundo. Deus nos abençoe.